Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos conversar sobre dois gêneros textuais, que são gêneros que trazem ali um sistema híbrido de linguagens. Vamos falar sobre telejornal e notícia radiofônica. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 7º ano. Não canso de expressar a minha admiração e o meu apreço por vocês por estarem aí cuidando do intelecto, se apropriando dos conceitos do campo da língua portuguesa, da linguística e da literatura. Parabéns! Então vamos ver quais são os nossos objetivos? Acompanhem aqui comigo. Consistem em reconhecer diferentes formas de apresentar uma notícia sobre o mesmo assunto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão e interpretar texto com auxílio de material audiovisual. Além dos suportes impressos e online, onde mais os gêneros jornalísticos circulam? Uma pergunta aqui para a gente começar a pensar, e aquecer aí o nosso intelecto para as discussões que estão por vir. Eles acontecem apenas de forma escrita ou também circulam oralmente? Nesta aula, você estudará sobre o jornalismo televisivo e de rádio, Então, vocês provavelmente já tiveram a oportunidade, com certeza, de assistir aí a várias notícias que são veiculadas aí nos jornais, por meio da televisão, ou por compartilhamento de redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp, etc. Então, já assistiram a jornais, notícias, já tiveram a oportunidade também de escutar no rádio, Por meio do rádio a gente só tem ali o elemento auditivo, que nos possibilita ter acesso às informações e às notícias do dia a dia. Então a gente vai tentar conhecer agora um pouquinho desses dois gêneros que são diferentes, que apresentam características diferentes, embora em alguns elementos composicionais eles são semelhantes, mas há algumas diferenças. Uma coisa é a gente ter um telejornal que nos possibilita ver as expressões faciais das pessoas que estão sendo entrevistadas, a gente tem ali a imagem visual de uma forma nítida, para o telespectador visualizar e fazer uma leitura mais aprofundada, e temos também a linguagem que é oralizada e formatada para ser disseminada pelos diversos meios de rádio, que são aí as nossas notícias radiofônicas. Então vamos ver aí esses elementos sonoros utilizados ali no rádio, no que eles se diferenciam dos elementos que são audiovisuais, presentes nos telejornais. Então, um pouquinho disso que a gente vai discutir. Então, vamos ler aqui nesse slide algumas considerações importantes a respeito do rádio. Então, as primeiras transmissões de voz por ondas de rádio surgiram no final do século XIX e, desde então, elas passaram a ser desenvolvidas e usadas das mais diversas formas. Hoje, além das ligações feitas entre centrais telefônicas, a comunicação por rádio é utilizada em telefones celulares, internet sem fio, televisão digital, GPS e até nas comunicações por satélite. Através desses sistemas, as pessoas podem enviar ou receber mensagens rapidamente e de qualquer ponto do planeta, ou até mesmo de fora dele, dependendo da sua frequência. Trouxemos então aqui algumas considerações a respeito do rádio, alguns aspectos bem interessantes aí a respeito do surgimento do rádio, de como que foram feitas as transmissões desde o século XIX. Então vejam, vamos analisar algumas características da notícia radiofônica. A notícia, vocês sabem, geralmente o jornalista acaba pegando aí um fato do cotidiano, um fato inusitado que chamou a atenção das pessoas, Não é qualquer situação que vira notícia, geralmente a notícia ela tem uma característica de ser algo que realmente aconteceu e que é diferente do cotidiano, da banalidade do dia a dia, algo inusitado e que o jornalista ali, o pesquisador, considera importante trazer para a publicação, seja por meio do ambiente virtual, seja por meio do material impresso, dos jornais. E essas notícias acabam sendo noticiadas, acabam sendo disseminadas por meio, às vezes, de telejornal ou de rádio. Então, no caso da notícia radiofônica, acompanhem aqui comigo a leitura das características. O rádio é instantâneo, ou seja, ele traz alguma coisa que aconteceu ali naquele momento,
naquele dia, geralmente, né? Porque flui muito rápido, no outro dia são outras notícias. A linguagem dos locutores geralmente é formal, né? Eles procuram utilizar uma linguagem dentro da norma culta, né? Da língua padrão. Às vezes, utilizam da linguagem coloquial como recurso para se aproximar do interlocutor. A mensagem da notícia radiofônica é destinada a um público específico. Também se apresentam propagandas entre os intervalos de uma notícia e outra, né? Então vejam, quando o jornalista, o radialista vai elaborar o seu discurso para disseminar a notícia, geralmente ele tem em mente já, ele prevê quem vai ser o interlocutor, para que público se destina a mensagem, né, a notícia que ele pretende transmitir. Né? Então, por exemplo, se é uma notícia referente a futebol, a esportes, né, ele já tem mais ou menos calculado qual o repertório linguístico que ele vai utilizar, quais são as palavras que ele vai selecionar, para que esse público compreenda, né, com a maior clareza possível a notícia, aquilo que ele quer noticiar, a informação que ele quer veicular a respeito, né, de jogos ou de alguma coisa que aconteceu nos esportes. Né? Então tem que ter em mente quem são aí os interlocutores, né, para quem que está sendo noticiado, para poder selecionar esse repertório linguístico também, certo? Então, vamos fazer aqui a leitura, né, de um texto que a gente trouxe para aprofundar essas discussões. Conexão Senado, lá, olha, em cima está pequenininho, né, e na sequência temos a manchete. Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né, o título que a gente chama de manchete numa reportagem. No dedo de prosa desta sexta-feira, dia 12, o assunto é a campanha pela erradicação do trabalho infantil, que neste ano enfatiza a vulnerabilidade de crianças que são exploradas durante o período de pandemia por coronavírus. Com a pandemia da Covid-19, o alerta dos idealizadores da campanha é de que a situação de vulnerabilidade das crianças aumenta. Ouça o áudio do jornalista Adriano Faria para mais informações. Certo? Então, vamos agora ouvir aí uma notícia radiofônica. Um tempinho e prestem atenção na oralidade do jornalista. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Hoje é 12 de junho e talvez você esperasse que a gente falasse do Dia dos Namorados. Lamentamos não corresponder às suas expectativas, porque o nosso assunto de hoje é uma data que também é neste 12 de junho, o Dia contra o Trabalho Infantil. Escuta só o tema da campanha deste ano que soa como um alerta. Covid-19. Agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Para o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a campanha se justifica porque os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 poderão agravar o problema. Pense no seguinte: em famílias carentes, que viram a sua fonte de renda sumir por causa da pandemia, crianças e adolescentes têm mais chances de ter que fazer algum tipo de trabalho para ajudar no sustento da casa. E aí, podem fazer atividades incompatíveis com um grau de desenvolvimento de seu corpo, muitas vezes atividades perigosas, e tudo isso sem um mínimo de direitos. Deixam de curtir a fase da vida em que poderiam brincar, e podem ser obrigadas a abandonar a escola. O que o Fórum Nacional quer alertar é que uma situação que já é ruim pode ficar pior. Uma pesquisa feita pelo IBGE apontou que em 2016, 4 anos atrás, gente, a última pesquisa disponível, havia 2.400.000 jovens entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. O Nordeste, com 33% dessas crianças e adolescentes, e o Sudeste, com 29%, são as regiões em que o trabalho infantil está mais presente. 2/3 dos que trabalham na infância são meninos, e 1.400.000 são negros. Os tipos de trabalho mais comuns no campo estão ligados à criação de gado, plantação e colheita. Nas cidades, venda de produtos na rua, ajudante de cozinha e cuidador de crianças. E as consequências do trabalho infantil, quais são?
Na parte física, cansaço excessivo, lesões na coluna, ferimentos causados por objetos cortantes e amputações por falta de experiência no uso de máquinas. Psicologicamente, a criança e o adolescente que trabalham, antes do tempo, têm mais tendência para fobia social, isolamento, baixa autoestima e depressão. Por fim, vamos citar os prejuízos educacionais: baixo rendimento na sala de aula, repetência, abandono da escola e não conclusão da educação básica. E quanto mais cedo o jovem começa a trabalhar, mais chances ele tem de obter um serviço com baixo salário. Bem, depois de tudo que você ouviu, você que queria ouvir falar hoje do Dia dos Namorados, ainda acha que não deveríamos destacar hoje o Dia de Combate ao Trabalho Infantil? Pode continuar com seus planos de comemorar o Dia dos Namorados, mas consciente de que todos têm a responsabilidade de combater o trabalho infantil, pelo grande prejuízo que ele causa no futuro das novas gerações. Então, pessoal, agora que vocês tiveram a oportunidade, de ouvir uma notícia radiofônica elaborada pelo jornalista Adriano Farias, vamos dar continuidade propondo então a nossa primeira atividade. Então, observem aqui que no início a gente trouxe um fragmento da fala que diz assim: no Dedo de Prosa desta sexta-feira, dia 12, o assunto é a campanha pela erradicação do trabalho infantil, que neste ano enfatiza a vulnerabilidade de crianças que são exploradas durante o período de pandemia por coronavírus. E aí, pessoal, que efeito de sentido a palavra vulnerabilidade atribui ao trecho? Um tempo para vocês fazerem a nossa primeira questão.
Retornando então, pessoal, observem a nossa sugestão de resposta. Então, consiste em afirmar que a palavra vulnerabilidade se refere ao estado de fragilidade, ou seja, de risco social a que as crianças pobres estão sujeitas durante o período de pandemia por coronavírus. Então, se vocês responderam algo semelhante, né, as ideias apresentadas na elaboração da resposta de vocês vêm ao encontro do que foi apresentado aqui, produz o mesmo sentido, parabéns, vocês acertaram. Certo? Então, vamos agora analisar as características do telejornal ou jornal televisivo. Então, vejam, em um telejornal, as notícias podem ser relatadas sob diferentes formatos. Por meio de notas simples, por exemplo, é uma matéria que não recorreu à reportagem externa. Por meio de uma nota coberta, com imagens acompanhadas de voz. As reportagens são fatos desenvolvidos de forma explicativa, geralmente com a presença de entrevistados. O desafio do telejornal é conciliar a informação com a imagem, pois uma não deve contrariar a outra. Se não há imagens para uma notícia, recorre-se aos recursos gráficos, como mapas, fotos e infográficos. E a linguagem deve ser culta e objetiva para atingir o maior número de pessoas, evitando-se o uso de gírias, palavras estrangeiras que possam confundir o telespectador, né? Então vejam que num telejornal se faz necessário ali a presença de recursos audiovisuais, porque além de vocês ouvirem, né, o telespectador ouve as notícias, as informações, mas ele também tem acesso às imagens, né? Então o audiovisual ele consegue visualizar ali as entrevistas, as pessoas que estão dando entrevistas, ele consegue fazer uma leitura das expressões faciais, dos comportamentos das pessoas que estão sendo entrevistadas, das expressões faciais dos jornalistas, e isso contribui também para uma leitura mais aprofundada a respeito, né, de como se sentem as pessoas que estão participando da reportagem, né, de uma notícia aí televisiva. Então, o jornalismo televisivo ou o telejornal, né, ele apresenta aí essas características de recursos híbridos audiovisuais e a seguir você assistirá uma notícia da emissora TV Brasil. Então vou pedir que vocês prestem atenção à linguagem, às imagens e ao texto apresentado. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e haverá várias atividades em todo o país para marcar essa data. A gente vai agora até São Paulo conversar com Dimas Soldi para saber o que está previsto por lá. Oi, Dimas, bom dia para você. Quais são as atividades por aí? E como é que o Brasil, né, se encontra nessa área, nessa questão do trabalho infantil? Bom dia, Carla, para você. Bom dia para todo mundo. Olha, a situação é alarmante. O Brasil tem 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. As maiores taxas estão nas regiões Norte e Nordeste, onde 30% das crianças e dos adolescentes estão nessa situação. Em números absolutos, São Paulo tem mais crianças trabalhando, são 314 mil. Depois do estado de São Paulo, vem Minas Gerais, Bahia e Maranhão. As principais ocupações dessas crianças são na agricultura, na pecuária e também no comércio. Aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, acontece uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho e pela Prefeitura, uma ação de conscientização com diversas atividades para crianças da rede municipal. Será inclusive assinado um acordo para que esse tema seja discutido nas escolas ao longo dos anos. O Ministério Público do Trabalho recebe todos os anos cerca de 4 mil denúncias que podem ser feitas por qualquer pessoa de qualquer lugar do país pelo Disque 100. E mudando um pouco de assunto, Carla, eu sei que hoje é o seu aniversário, então parabéns, muita felicidade para você. Obrigada, Dimas, bom trabalho para você e quero que você saiba que é muito bom ter você aqui com a gente no Brasil em Dia, tá? Obrigada, bom trabalho aí para você. Então, pessoal, agora que vocês tiveram a oportunidade de assistir a esse telejornal, né, cujo título se refere às ações em todo o país, lembrando o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, vamos então agora para a nossa segunda atividade, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês, né, o slide. Você acaba de assistir a transmissão de uma notícia por um jornal televisivo. Uma das informações é a respeito de um evento promovido na cidade de São Paulo sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. De que maneira a reportagem conciliou as imagens com o fato noticiado? Né, um tempo para vocês responderem a nossa segunda atividade.
Vamos retornar então, pessoal, como ficou a nossa sugestão de resposta. Então, o repórter do telejornal transmitiu as imagens e as notícias do Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, onde foi promovido o evento comemorativo a respeito do assunto noticiado, com a presença de crianças que aparecem nas imagens ao fundo. Certo? Então, se a resposta de vocês vem ao encontro das ideias apresentadas aqui, né, vocês com certeza acertaram também, ok? Então, só para a gente refletir, as duas mídias, rádio e TV, apresentam vantagens e desvantagens quando o princípio é a informação. O rádio pode ser ouvido enquanto se está dirigindo ou fazendo qualquer atividade manual, como, por exemplo, cozinhar. No entanto, para as pessoas com dificuldades ou deficiência auditiva, ele não será funcional. A TV pode ser apenas ouvida, é claro, mas as imagens ali apresentadas também exercem a função de informar, ou seja, elas complementam a informação, certo? Então, nessa aula, nós abordamos aí dois gêneros textuais diferentes, né? Os telejornais e as notícias radiofônicas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.